Olá, pessoal. Eu sou a professora Marília Rulli Stefanini, da disciplina de Direito de Famílias e Sucessão. E hoje a gente vai trabalhar no nosso módulo 4 a realização da ação de extensão, que é a nossa ação intitulada do inventário extrajudicial. Lembrando que no momento do planejamento, você pode ter sugerido um outro título para sua ação extensionista. Então, aqui eu estou me reportando ao título desta ação como sendo do inventário extrajudicial, mas no momento do seu planejamento, a sua ação extensionista pode ter um outro nome. Lembrando que esse outro nome, ele tem que manter relação direta com a proposta que você elaborou no planejamento, ou seja, com pesquisas, com informações a respeito do inventário extrajudicial, que é aquele inventário realizado diretamente no cartório, sem a necessidade de um processo perante o Poder Judiciário. Então, no nosso módulo 3, você realizou o planejamento da ação de extensão. Então, na avaliação do módulo 3, foi feito todo o planejamento por você, de acordo com o que se pretendia ou se pretende executar nesta ação extensionista. Aqui, no nosso módulo 4, nós vamos executar a ação. Eu chamo a atenção de vocês que aqui na unidade 1 do módulo 4, nós só vamos executar. Nós não realizaremos o relatório final, que será feito somente na avaliação do módulo 4. Então, já que você colocou, planejou todas as suas metas, os seus objetivos, os resultados esperados com a sua ação de extensão lá no módulo 3, agora chegou o momento de nós colocarmos todos os seus planejamentos em prática. Vamos lá? Vamos colocar em prática? Vamos executar a sua ação de extensão? Antes de nós iniciarmos, eu preciso destacar que nós temos um ponto que é extremamente importante. Primeiro, você executa a ação. Então, aqui, na unidade 1 do módulo 4, você vai apenas executar o seu planejamento. E eu ressalto mais uma vez, você vai me ouvir falar disso em vários momentos desse vídeo, que o relatório é somente depois, não é neste momento. O relatório final da sua ação de extensão será feita na avaliação do módulo 4 e não aqui, na unidade 1 do módulo 4. Quais são as etapas de todo o módulo 4? Então, nós vamos falar sobre as 3 etapas que vão envolver tanto a unidade 1 quanto a unidade 2. Lembrando que a nossa aula de hoje é sobre a unidade 1, mas para a gente focar na unidade 1, nós precisamos compreender a totalidade do módulo 4. Então, o módulo 4, como um todo, ele envolve a execução da ação de extensão. Professora, quando que eu vou executar essa ação de extensão? Essa ação de extensão, ela é executada aqui, no módulo 1. Então, perfeito. Neste momento, você só executa a ação de extensão. Então, lá no módulo 4, unidade 2, você vai elaborar um relatório conforme o modelo que será disponibilizado e vai enviar no campo da avaliação esse relatório finalizado, o questionário respondido pelo serventuário do cartório, o vídeo gravado e um termo de autorização e consentimento para uso de imagem e de voz. Professora, mas aqui na unidade 1 eu faço o quê? Aqui na unidade 1, você vai executar a ação extensionista. Você não fará o relatório final. Então, nós vamos ver agora, detidamente, quais são os itens, quais são as posturas, os comportamentos que você deve tomar para que seja considerada uma ação extensionista perfeitamente, plenamente executada. Então, cuidado, que essa elaboração do relatório, o envio do relatório, não é aqui.
lá em outro momento que nós vamos falar melhor em outro vídeo. Aqui foi só um panorama geral do que o módulo envolve como um todo. Qual que é o primeiro passo na ação de extensão? O que eu preciso fazer primeiro? Se vocês se recordam, lá no planejamento da ação de extensão, foi dito, foi planejado que haveria um agendamento com os cartórios de notas do seu município, lembrando que o seu município ele pode ter só um cartório, dois, três, e se tiver mais de um, você deve fazer esse agendamento com todos os que tiveram. Então, professora, aqui no meu município tem 3 cartórios de notas. Você vai, então, agendar com os 3. Serão 3 agendamentos. Agendamentos para quê, professora? Agendamentos para você gravar um vídeo e agendamentos para que você colete as respostas ao questionário que você elaborou lá no planejamento da ação de extensão. Então, no nosso módulo 3, durante o planejamento, você elaborou um PDF com algumas perguntas sobre o inventário extrajudicial que devem ser respondidas por algum funcionário do cartório. Essas perguntas, lá no módulo 3, elas só foram elaboradas. Hoje, neste momento, você vai então coletar as respostas a essa pergunta, a essas perguntas. Por que eu digo a estas? Porque são no mínimo 3. Podem ter 4, 5, 10, mas para você pontuar, precisam ser no mínimo 3. Perfeito. Então, lá no planejamento, eu fiz um formulário, um relatório, salvei em PDF, inclusive enviei no campo da avaliação do módulo 3 com as perguntas. Neste momento, no momento da execução, você já agendou com o cartório, lá no planejamento, dia e hora para coletar essas respostas. Então, aqui na execução, você vai se dirigir ao cartório ou aos cartórios para coletar essas respostas nos dias e horários previamente agendados. Então, eu ressalto que você não deve chegar de surpresa ao cartório, até porque você já fez o agendamento no momento do seu planejamento. Então, lá no momento do seu planejamento, você já confirmou o dia e o horário para coletar essas respostas. Então, o passo 1 da execução da sua ação de extensão é se dirigir ao cartório ou aos cartórios nas datas e horários pré-agendados e realizar as perguntas ao servidor. Todas as respostas devem ser digitadas em um documento que você vai enviar posteriormente. Aqui você não envia. Na unidade 1 do módulo 4, você apenas executa. Como que eu executo? Então, eu coleto as respostas. Coletando as respostas das perguntas que foram feitas no planejamento. Todas essas perguntas e essas respostas, elas devem ser digitadas e salvas posteriormente em formato PDF. Por que elas precisam ser digitadas? Por que eu não posso fazer manual, depois tirar uma foto e salvar em PDF? Porque às vezes, e eu não estou aqui sendo pejorativa, mas às vezes a grafia das pessoas, elas podem ser, essas grafias elas podem tornar um pouco difícil a nossa leitura. Então, para evitar qualquer erro de interpretação quanto à grafia, nós sugerimos que você faça tanto as perguntas quanto as respostas fornecidas de forma digitada. Digitou em um arquivo, salvou em PDF. Separa este arquivo. Lembrando que neste arquivo, que é o arquivo com as perguntas e respostas, é importante que antes das perguntas você faça uma espécie de cabeçalho, informando o quê? Qual o nome do servidor entrevistado ou dos servidores? Qual foi ou quais foram os cartórios que foram entrevistados? Os dias das entrevistas, os horários das entrevistas e todas as informações que você entender serem pertinentes a essa entrevista para a coleta das respostas, você traz
em uma espécie de cabeçalho. Depois disso, você coloca, número 1, descreve a pergunta, abaixo da pergunta, resposta. Transcreve a resposta do entrevistado. Cuidado para não inserir dados, palavras que não foram ditas. Então, não interprete a resposta do entrevistado. Coloque, a gente usa uma expressão que é chamada de ipsiliteris, a cópia. Transcreve da forma como ele disse, faça a transcrição, sem qualquer interpretação, sem qualquer substituição de respostas. E assim você faz em relação a todas as perguntas que foram elaboradas, bem como todas as respostas que foram fornecidas. Fez esse cabeçalho, fez as perguntas, respostas, salva em PDF e guarda no teu computador, no teu Drive, em uma pastinha relativa ao curso, porque você vai utilizar esse PDF lá no momento da avaliação do módulo 4. Você precisará enviar esse PDF também. Então, feita esta etapa da nossa ação extensionista, reserve este material, porque ele será utilizado posteriormente. Ainda em relação a este material, às perguntas, eu preciso ressaltar novamente que precisa ser, no mínimo, um número equivalente a 3. Professora, eu fiz umas perguntas lá no planejamento, mas eu não gostei muito, eu queria substituí-las. Eu posso? Não. Então, bastante atenção, porque as perguntas que foram feitas, planejadas no nosso módulo anterior, elas precisam ser executadas neste módulo. Então, não podem ser substituídas, não podem ser reduzidas. Ai, professora, lá eu planejei 10, mas aqui eu quero só 5. Posso fazer isso? Não, você deve seguir à risca o que foi planejado no módulo anterior. Se você não fizer desta forma, por exemplo, lá no módulo 3, você elaborou 3 perguntas. Aqui você quis coletar a resposta só de uma, não quis das outras. Nesse caso, quando nós formos avaliar a sua atividade, nós vamos preencher uma tabelinha com critérios da avaliação. E sobre o questionário, a nota, ela vai refletir no campo, no critério da metodologia e atividades desenvolvidas. Então, se, por exemplo, você não elaborou as 3 perguntas no planejamento, ou até elaborou as 3, mas aqui durante a execução você não respondeu as 3, pulou alguma ou não respondeu nenhuma, este critério, que é o critério da metodologia e das atividades desenvolvidas, ele não vai ter pontuação cheia. Ele restará prejudicado na hora de nós realizarmos a sua avaliação do módulo 4. Então, muita atenção para estar atento a essas informações relativas a este passo 1, que diz respeito às perguntas e respostas que foram planejadas no módulo 3 e são executadas na unidade 1 do nosso módulo 4. Já o passo 2 diz respeito ao vídeo. Qual vídeo? Na nossa unidade 2 do módulo 3, que foi o módulo anterior, você planejou a gravação de um vídeo junto ao cartório de notas do seu município. E assim como em relação às perguntas, o vídeo, primeiro, ele deve ser gravado também em relação à quantidade de cartórios que o seu município possui. Então, se o seu município possui 2, 3, 4 cartórios de notas, você deverá gravar, respectivamente, 2, 3 ou 4 vídeos. Se o seu município possui apenas um, será um único vídeo. Lá no planejamento da ação de extensão, você sugeriu, planejou como este vídeo será gravado. Então, se esse vídeo será em forma de palestra, se esse vídeo será em forma de entrevista, cada aluno e cada aluna fez um planejamento individual. Assim como, naquele momento, você também agendou
datas e horários para a gravação desse vídeo. Então, aqui, na nossa execução da ação de extensão, o que você, estudante, deve realizar? Você vai comparecer ao cartório ou aos cartórios no dia ou nos dias previamente agendados, bem como os horários, para a realização da gravação do vídeo. Então, se foi gravado para hoje às 16 horas, por exemplo, hoje às 16 horas você se dirige ao cartório, procura o funcionário com o qual você agendou a gravação e realiza a gravação do vídeo. Que vídeo é esse? É um vídeo que você, em contato com este servidor, estabeleceram a metodologia, por exemplo, em formato de entrevista, em formato de palestra, mas este servidor vai falar sobre o que, professora? Quando você agendou, você já passou para ele o assunto. E qual é o assunto da nossa ação de extensão? O nosso assunto é sobre o inventário extrajudicial. Então, pode ser qualquer assunto que tenha conexão com o inventário extrajudicial. Então, este servidor gravará um vídeo para você sobre qualquer temática que tenha relação direta com o inventário extrajudicial. Lembrando que tem que ser um vídeo. Por exemplo, ele não pode me mandar um áudio no WhatsApp falando sobre o assunto? Não pode. Tem que ser um vídeo, quer dizer, tem que ter áudio e imagem. Então, não pode ser por escrito, não pode ser um e-mail, não pode ser um áudio. Tem que ser um vídeo. Se não for vídeo, a sua avaliação restará prejudicada. Quanto tempo de vídeo? Então, o servidor, ele fala demais. Ficou um vídeo de meia hora, pode ser. Nós sugerimos que o vídeo tenha no máximo 5 minutos. Então, quando agendado, deve ser conversado com esse servidor a temática, o tempo, todas as orientações sobre a gravação. Por que até 5 minutos? Por conta do próprio sistema, para que não fique cansativo, para que não se estenda muito esses esclarecimentos sobre o inventário extrajudicial. Então, no máximo 5 minutos. O aconselhável é que gire em torno de 5 minutos. Então, por exemplo, 30 segundos é muito pouco, é insuficiente. Não dá tempo nem de saudar as pessoas que assistirão ao vídeo. Então, o ideal é que seja, em média, 5 minutos. Não se esqueça nunca de, antes de gravar o vídeo, verificar a acústica, iluminação. Se você for gravar pelo celular, memória do celular, qualidade da imagem, do áudio. Então, eu sugiro que você faça um teste. Então, lá no local mesmo, onde será gravado o vídeo, que possivelmente, imagino eu, mas não há essa necessidade, imagino que seja no próprio cartório, mas vocês podem marcar um outro ambiente, ok? Mas o comum é que seja no próprio cartório. Que você chegue, comunique à pessoa que fornecerá essa gravação de que você fará um teste. Então, você faz um vídeo teu só para você verificar, antes de expor esse convidado à gravação do vídeo. Porque imagina só, ele grava todo o vídeo, aí depois você verifica, não consegui salvar, meu celular deu memória cheia. Ou a imagem do meu celular não está muito legal, ficou falhada, ficou cortada, o áudio não está legal. Então, eu sugiro que você faça toda essa verificação antes da gravação do vídeo. Por quê? Para que a gente não tenha a necessidade de repetição após o funcionário já de fornecer, digamos assim, um tempo para essa gravação. Então, faça toda essa checagem antes da realização da gravação. Se o vídeo não for enviado, ou, por exemplo, o vídeo até foi enviado, mas a imagem não estava boa, o áudio estava inaudível, a gente não conseguiu ouvir nada, ou o tempo extrapolou consideravelmente aos 5 minutos, como que vai ser a minha nota? Como que eu vou ser avaliada? Sobre o vídeo, nós vamos avaliar a sua atividade de extensão
lá naquela tabelinha que eu comentei com vocês, que existem os critérios, nós vamos avaliar o vídeo no critério constante de resultados alcançados. Então, é nesse campo que será avaliado o vídeo. Se o vídeo não estiver de acordo com o que nós mencionamos aqui, de acordo com o que se está escrito no enunciado da atividade, você não vai ter pontuação cheia neste critério. Qual critério? Dos resultados alcançados. Então, você não vai ter pontuação total. A sua nota sobre os resultados alcançados, ela será prejudicada. Volto a dizer, verifique antes de enviar o vídeo a qualidade, o tempo, a iluminação, todos os itens necessários para que seja um vídeo bom antes de fazer o envio. Verificando que não se está de acordo com o que nós estamos exigindo, você deve gravar novamente o vídeo. Então, para evitar esse constrangimento de você gravar o vídeo, ir para casa, depois verificar, ver que não está ok, ligar de novo no cartório, passar, né, todo esse constrangimento de pedir uma nova gravação, por isso eu disse, verifique antes de gravar. Mas, mesmo assim, o vídeo não ficou legal, prof. Vai lá, entra em contato com o servidor novamente, explica a situação e grava novamente o vídeo. Eu volto a dizer, como eu disse na abertura da nossa aula de hoje, que o envio deste vídeo não é aqui, não é na execução da ação de extensão. O envio do vídeo, bem como o envio das perguntas e das respostas que foram fornecidas pelo serventuário do cartório, será só na avaliação do módulo 4, que não é neste momento, aqui nós estamos executando. Então, lembra que você salvou em PDF as perguntas e a resposta e guardou no seu Drive, guardou numa pastinha para utilizá-lo depois? Pois é, você vai fazer isso também com o vídeo. Então, lá no Drive, na pastinha que você tem sobre o nosso curso, coloque junto, lá nos documentos do módulo 4, o que você vai ter que enviar na avaliação do módulo 4. Né? Então, você vai enviar o template, que nós não vamos comentar aqui, porque o template vai ser preenchido depois, não é neste momento. Você vai enviar o vídeo gravado e você vai enviar o documento em PDF com as perguntas e as respostas. Então, separa o vídeo, separa o PDF para serem utilizados depois. Outro ponto que é muito, muito, muito importante aqui durante a execução é que nós vamos lidar com imagem e voz do funcionário do cartório. Imagem e voz em relação ao vídeo. Então, antes de gravar o vídeo, no dia que você chegar lá no cartório, antes de fazer a gravação, você vai levar um termo para essa pessoa assinar. Que termo é esse? Um termo de autorização e consentimento para uso de imagem e de voz. Então, eu sugiro que você faça o download desse termo, imprima e leve consigo no dia da gravação do vídeo. Professora, mas que eu que vou fazer esse termo? Não, meu amor. Esse termo, ele está disponível no seu ambiente virtual de estudante. Então, lá você vai ter um termo chamado de termo de autorização e consentimento para uso de imagem e de voz. Eu volto a dizer, esse termo precisa ser assinado pelo servidor que prestará as informações no vídeo, porque nós vamos veicular o vídeo dele. E aí depois, para não ter alegação de uso indevido do direito de imagem, da voz, nós precisamos estar acobertados por essa proteção. Então, você leva esse termozinho, que tem a cópia no seu ambiente virtual, e peça encarecidamente para a pessoa que for gravar o vídeo, não é para o chefe dela, não é para o amigo dela, é para a própria pessoa que gravará o vídeo, para que ela assine e explique que é só um termo autorizando que nós, da UFMS Digital, utilizemos a imagem e a voz dela para fins pedagógicos. Então, a gente não vai utilizar para fins comerciais ou algo do tipo. É só para nossa formação pedagógica. Precisa ter esse termo, gente. Não tem como realizar
essa gravação sem esse termo. Professora, eu gravei o vídeo, mas, poxa vida, eu esqueci do termo. Nós não vamos contabilizar que você gravou o vídeo, é como se você não tivesse feito o vídeo, porque nós não poderemos utilizar esse vídeo, já que ele está desprovido do termo de autorização e consentimento. Então, na sua avaliação, mesmo que você envie o vídeo, mas não envie esse termo, é como se você não tivesse enviado o vídeo, e não enviando o vídeo, a gente tem o critério prejudicado na hora da avaliação. Então, faça uma cópia desse termo, que vai estar lá no seu ambiente virtual, preencha com os dados, colete as assinaturas, podem ser assinaturas físicas ou digitais, então você pode, por exemplo, mandar por WhatsApp para esse servidor, ele assina digitalmente, a gente tem o sistema de assinatura digital do gov.br, pode ser, te devolve o termo, você salva em PDF e aqui você vai botar lá naquela pastinha, lá naquele drive, junto com o vídeo, junto com o questionário respondido. Aqui você, no momento da execução, você só vai coletar essa assinatura, coletar essas informações. Você não enviará para nenhum local, assim como o vídeo e o questionário respondido. Separa que você vai utilizar esses 3 documentos na avaliação do módulo 4. Então, não é aqui na unidade 1 como um todo. É lá na avaliação do módulo 4 de forma geral. Aqui você executa e envia só depois no momento da avaliação. Passo 3 é o nosso último passo em relação à execução da nossa ação extensionista. Então, o primeiro passo que você fez foi comparecer ao cartório no dia e horário pré-agendados para coletar as respostas às perguntas planejadas no módulo 3. O passo 2 foi você comparecer ao cartório ou aos cartórios, né? Lembrando que pode ser que tenha mais de um. Então, comparecer ao cartório ou aos cartórios para gravar o vídeo. Qual vídeo? O vídeo sobre algum tema em relação ao inventário extrajudicial, um vídeo com no máximo 5 minutos, que pode ser no formato de entrevista ou no formato de palestra. Então, você compareceu ao cartório, gravou o vídeo, verificou, revisou o vídeo, tá tudo ok, tá tudo perfeito, imagem, voz, super nítidos, separou esse vídeo. E no passo 3? O passo 3, nós vamos preencher o relatório da atividade de extensão. O que é esse relatório da atividade de extensão? Lembra que lá no módulo 3 você planejou a ação de extensão? Aqui no módulo 4, unidade 1, você executou a ação de extensão, coletando as respostas, gravando o vídeo, coletando a assinatura do termo de consentimento. Na unidade 2 do módulo 4, você vai preencher esse relatório, que é o relatório final da atividade de extensão. Esse relatório, ele tem um modelo, então não é você quem vai criar o relatório. Ele tem um modelo que será disponibilizado no seu ambiente virtual, que a gente fala que é um template. Então, é o template de relatório final. Você vai preenchê-lo. Professora, eu preencho aqui, neste momento, no momento da execução? Não, meu amor. O preenchimento do relatório final da ação de extensão é na unidade 2 do módulo 4. Aqui nós estamos na unidade 1. Então, recapitulando, na unidade 1, o que nós fizemos? Comparecemos aos cartórios ou ao cartório para coletar as respostas ao questionário. Comparecemos ao cartório ou aos cartórios para realizar a gravação do vídeo ou dos vídeos. Comparecemos ao cartório no dia e horário pré-agendado para a gravação do vídeo e coletamos a assinatura do termo de consentimento para a utilização de imagem e de voz. Separamos esses 3 arquivos em uma pasta ou em um drive. Assim, nós damos por encerrada a execução da nossa ação de extensão. Nós encerramos a unidade 1 do módulo 4 e avançamos para a unidade 2 do módulo 4, que é o preenchimento deste relatório final. Então, nós passamos
a nossa unidade 2 do módulo 4, em que no nosso próximo vídeo eu vou orientar vocês a como realizar o preenchimento deste relatório final da atividade. Importante dizer que na nossa aula de hoje, para a gravação da nossa atividade relativa à execução da ação de extensão, nós utilizamos como referência, como referencial, o Código Civil de 2002, a Resolução número 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre o inventário extrajudicial. Utilizamos também a Constituição Federal de 1988, bem como a doutrina do professor Flávio Tartucci, intitulada de Manual de Direito Civil, volume único. Durante a execução da nossa ação de extensão, é muito importante que você revisite todo o conteúdo teórico a respeito do nosso inventário extrajudicial, para que durante a execução da ação extensionista não haja dúvida teórica sobre a temática. Eu espero ter sido útil para algumas questões em relação à nossa ação extensionista e vejo vocês no nosso módulo 4, unidade 2. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.